tudo bem? Estou aqui novamente para narrar uma história misteriosa de encantados. Estamos no começo do verão amazônico e no verão as beiras dos rios ficam repletas dos banhistas, dos ribeirinhos e de todos aqueles que gostam de estar presente a contemplar a natureza das águas, os rios, as praias e os cenários fantásticos que somente nos beiradões da Amazônia nós conseguimos encontrar. Era agosto de 1977. Isso mesmo. O Curumim tinha apenas 3 anos. Sua mãe estava na beira do lago, o grande lago, às margens do rio Solimões, lavando roupas, assim como todas as mães da época e da sua comunidade estavam. A irmã mais velha, ficou responsável de cuidar do Curumim. Enquanto ele tinha 3 anos, ela tinha apenas 8 e já tinha essa responsabilidade. Ela era responsável de cuidar do Curumim. De vez em quando a mãe olhava, ela estava ali em cima do giral, mas ela dava uma olhada para o lado e para o outro para ver onde estavam as crianças. Haviam várias crianças, não eram só as crianças dela, porque também haviam outras mães e outras crianças na beira da praia, brincando, saboreando das manhãs de verão ensolaradas. Um paraíso, né? De repente a mãe olha e não viu mais o Curuminzinho de 3 anos. Aí ela gritou para a filha, que se chamava Maria. A mãe também se chamava Maria. Maria, cadê o menino? Aí a menina se atentou. Eu não sei. A mãe então rapidamente, como toda grande leoa ou onça, avistou o menino dentro d'água, borbulhando. Aí ela correu, pulou e conseguiu rapidamente pegar o menino. Embora ele estivesse dentro d'água, debaixo d'água, ele não veio com assustado ou coisa parecida, ele estava sorrindo. Mas ela ficou furiosa. A ideia de perdê-lo, era o caçula naquele momento, a ideia de perdê-lo a fez ficar aterrorizada e nervosa. Então, para acalmar seus nervos, a filha mais velha foi a castigada pela situação. E não foi um castigo leve, não. Foi dolorido. Passado o susto, voltaram todos para casa. E em casa ela foi conversar com o menino para saber o que tinha acontecido. Agasalhou as roupas, brigou novamente com a cunhantã mais velha, que ficou responsável de cuidar dele, e foi querer saber o que tinha acontecido. O Curumim já balbuciava algumas palavras e explicou. Disse que ele o chamou para dentro d'água. Ele o encantou, ele o conversou e conseguiu fazer com que o Curumim andasse para dentro d'água. E o Curumim esqueceu que ainda não sabia nadar. Isso mesmo. Embora tivesse seus 3 aninhos, ele não sabia nadar ainda. E até hoje ele não sabe, essa é a verdade. A mãe não entendeu muito bem quem era ele. Ela perguntou quem era ele. Eu não sei, eu sei que ele me chamou. Ele me chamou. Ele pediu para eu entrar na água. Não se sabe se ele era ele mesmo, ou se era ela, se era uma outra criança, ou se era um outro adulto do sexo masculino. Mas a mãe não tinha visto esse ele naquela beira da praia. Só haviam as crianças e as outras mães. Enfim, passado alguns dias,
e noites, o menino teve um sonho. Isso mesmo, o pequeno meninozinho de 3 anos. Ele sonhou novamente que o tal ente o chamou para dentro d'água, ali mesmo na beira da praia. Só que ele acordou. Era de manhã cedo e foi tentar se levantar. Porém, ele não estava sentindo as 2 pernas dele. Aí ele ficou assustado. Ele não conseguia movê-las. Por isso ele gritou pela mãe, chamou pela mãe, pediu socorro. A mãe logo veio e perguntou o que foi. Ele disse: eu não estou conseguindo descer da minha rede, eu não estou conseguindo andar. Aí ela ficou preocupada. Ela o pegou nos braços e tentou colocá-lo de pé no chão. Mas ele não estava conseguindo ficar de pé. Ele caía. Então ela ficou preocupada. Rapidamente, ela lembrou de uma benzedeira de sua comunidade e providenciou chamá-la o mais rápido possível para saber o que estava acontecendo com o menino. A benzedeira veio, conversou com o menino, ele explicou o sonho, disse que acordou assustado e não estava conseguindo andar. A benzedeira ficou um pouco preocupada, curiosa e pensativa. Ela queria saber mais o que tinha acontecido com aquele menino nos últimos dias. A mãe contou logo tudo, falou de tudo, inclusive da surra que deu à irmã mais velha. E foi repreendida pela benzedeira. A benzedeira disse para ela que não era para ter feito aquilo com a menina. Tudo bem. Então ela disse: vamos começar a tratar esse menino. Tem alguma coisa com esse menino. Ela logo preparou, providenciou tudo. O crânio da cutia, a pimenta malagueta, os chifres. Ia fazer uma defumação na casa. Também trouxe algumas ervas, rezou no menino e pegou as pomadas de época como o iodex e o sebo de Holanda. Massageou a perna do menino. Por 3 dias ela fez isso. Colocou o crânio da cutia seco atrás da porta, defumou toda a casa. Todo mundo teve que sair de dentro para a defumação acontecer. Depois quem ia entrando também era defumado, para fazer uma limpeza. Pois bem, quando foi no 4º dia, ela chegou de manhã, novamente massageou as pernas do menino e ele disse que já estava sentindo. Ela tocou na perna do menino e ela estava quente. A perna do menino voltou a esquentar, né? O sangue a correr. E foi o que aconteceu. Ela o pegou nos braços, junto com a mãe dele, colocaram no chão e ele começou a dar novamente seus passos, voltou a andar normalmente. E desde então, a benzedeira disse para a mãe do menino: olhe, tome muito cuidado, não deixe mais esse menino sozinho na beira do rio, não. Senão esse menino vai desaparecer. Esse menino vai desaparecer porque gostaram dele. A partir daí, nunca mais a mãe do menino deixou ele ir para a beira sozinho. Iam, mas ela ficava atenta. Se ela não podia ir, ele não ia. Ou então só ia se o pai fosse junto. Não colocou mais na responsabilidade de nenhum filho, nem filha, para cuidar do curumim. Por causa disso, o menino chegou aos seus 50 anos sem saber nadar. Ele não aprendeu mais a nadar. Ele não mais aprendeu a se deliciar com o banzeiro dos rios, dos lagos, na beira das praias, nadando. Ficou com medo de pegar ferrada de arraia, ficou com medo de cobras e, principalmente, ficou com medo de aparecer algum encantado de repente na beira do rio e o levar. E aos poucos, com o passar das décadas, dos anos, ele foi adentrando ao mundo da espiritualidade para compreender melhor esse universo, né, do povo das águas,
do povo das matas e até do povo do céu. Isso mesmo. Aquela experiência naquela manhã de agosto, daquele verão de 1977, mudou a sua vida, mudou o jeito dele de ver as coisas. Caro professor Paulo Maués, há quanto tempo, né? Eu não via no seu canal falar com os seus seguidores e contar uma nova história, como essa pequena narrativa que eu lhe trouxe hoje. Espero que esteja bem nesse canal que é sempre fabuloso. Não esqueci do seu canal, não esqueci das suas obras, sempre o tenho lido, sempre o tenho assistido, mas não temos mais o tempo que tínhamos antes, né? Como no tempo da pandemia, que nos víamos praticamente quase todas as semanas nas suas lives encantadoras. Muito obrigado, tá? Muito obrigado por tudo e eu sempre vou aparecer, uma vez ou outra. Ah, para quem ficou curioso, não sou pai de santo, sou apenas filho de santo, tá bom? Então é isso. Resolvi aparecer e dar um oi, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima.